Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é mais um motivo de alegria em poder estar aqui no canal da nossa igreja, falando algo da parte do Senhor, falando algo da palavra de Deus. E nessa noite o texto que nós iremos compartilhar encontra-se no livro de Salmos, capítulo 73. Nós vamos ler alguns versículos e tirar algumas lições para as nossas vidas práticas, né? Nossas vidas diárias. O texto diz, o título do texto diz: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Diz assim o texto: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os límpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus pés. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, meus amados, o salmista que escreveu este salmo, Asaf, ele é autor de outros salmos dentro do livro de Salmos, né? Então, ele era aquele homem que servia na casa do Senhor, no templo, ali em Israel. Ele era um dos responsáveis pela música. Era um homem que tinha muito conhecimento, intimidade com Deus. Mas em determinado momento, nós podemos ver através da leitura que ele deixou-se levar quando começou a observar, fazer comparação entre a sua vida e a vida daquelas pessoas que não servem a Deus. Então ele fala aqui que os seus pés, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse. E no versículo 3 ele vai dizer o porquê que ele quase se desviou, porque quase ele escorregou. Ele fala assim: porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele começou a ver o ímpio prosperando, a vida do ímpio estava tudo indo muito bem, a riqueza crescendo, aparentemente nenhum mal vinha sobre a vida dos ímpios, e ele começou a olhar isso e por algum momento ele viu seus pés quase escorregando da presença do Senhor. Aí ele começa a falar aqui em alguns outros versículos seguintes: porque na vida do ímpio não há aperto na sua morte, mas ele está firme na sua força. No versículo 8 ele fala: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, fala arrogantemente. No versículo 12 ele fala assim: eis que estes são ímpios e todavia está sempre em segurança e se lhes aumentam a riqueza. Então, meus amados, ele vê que mesmo a pessoa não servindo ao Senhor, fazendo todas as coisas que eram erradas, que são erradas, ele viu que mesmo assim essa pessoa encontrava em segurança e a sua riqueza material aumentava. Aí no versículo 13, e depois de ele observar tudo isso, ele fala assim: na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Então ele chega à seguinte conclusão: em vão eu tenho purificado o meu caminho, em vão eu tenho servido ao Senhor, em vão eu tenho deixado de fazer as coisas erradas, porque aquelas pessoas que fazem tudo o que é errado estão prosperando, e eu que estou na casa do Senhor, purificando a minha vida, deixando de fazer as coisas erradas, parece que as coisas para mim não acontecem. Então, meus amados, infelizmente, essa é uma realidade que também acontece em nossos dias. Nós vemos, sobretudo, pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, do Evangelho. Às vezes a gente vai conversar, eles fazem esses questionamentos, eles fazem essa indagação, né? Por que eu vou estar na igreja? Porque as pessoas estão aqui fora, no mundo, prostituindo, fumando, bebendo, fazendo todas as coisas erradas, todas as aberrações que nós possamos imaginar, e a vida deles está muito boa, aparentemente está muito bem. E às vezes a pessoa está na igreja, servindo ao Senhor, cultuando a Deus, e parece que as coisas não fluem materialmente falando.
Parece que as coisas estão sempre dando errado, as coisas estão estagnadas na vida dele. Então, essa também foi a comparação que Asaf fez aqui nesse salmo. Ele começou a fazer uma comparação entre a vida daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Então, meus queridos, Asaf vai fazendo essa comparação, essa lamentação, mas o versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos encontra-se no versículo 16. Ele fala assim: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. No versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Então, meus amados, quando o músico Asaf estava fazendo todas essas indagações, todos esses questionamentos, mas em determinado momento, ele lembra-se do Senhor, ele olha para o Senhor. Então ele fala que quando pensava em compreender tudo isso, ele entra no santuário de Deus e compreende o fim deles dos ímpios. Então, meus amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos da igreja que nós também devemos estar sempre entrando no santuário de Deus. Santuário nos diz, no santuário nós conseguimos encontrar as respostas para as nossas indagações. Santuário é nós dobrarmos os nossos joelhos, falarmos ao Senhor, orarmos, entregar as nossas vidas a Ele, pedir ao Senhor que venha nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que nós não possamos fazer esse tipo de comparação entre aqueles que servem e os que não servem ao Senhor. Então o salmista aqui diz que a partir daquele momento, quando ele entrou no santuário do Senhor, dobrou os seus joelhos, entrou em comunhão com Deus, ele começou a ter uma nova visão, ele começou a compreender tudo isso. Ele começou a compreender que tudo isso que estava acontecendo na vida do ímpio, daquele que não serve ao Senhor, tudo isso é passageiro, tudo isso um dia vai findar. E a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus amados, somente na presença do Senhor que nós possamos compreender essas coisas que às vezes nos afligem, que às vezes nos deixam até tristes, mas nós possamos fazer igual o salmista. Vamos estar na presença do Senhor, porque por mais que nessa vida nós não tenhamos uma vida de riqueza material em abundância, mas nós sabemos que um dia o Senhor irá nos levar para o céu e ali nós estaremos eternamente com Ele. Ali não se julga pela riqueza material, mas sim aqueles que servirem ao Senhor com retidão, que servirem ao Senhor com coração contrito, com, com a alma com a alma voltada para o Senhor. Esses sim um dia irão habitar eternamente com o Senhor. Que nós não possamos pensar somente na nossa vida material aqui, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia irá findar, mas nós temos uma eternidade a viver com o Senhor. Nós estamos aqui nessa terra em preparação para uma vida futura. E nós sabemos que só há dois destinos: é estar eternamente com Deus ou estar eternamente no lago de fogo. Mas nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está nos dando sabedoria, nos direcionando para que nós possamos cada dia mais estar na presença dEle, que cada dia mais nós possamos entrar em comunhão com o Senhor, para que essas coisas não possam nos tirar da presença do Senhor. Não importa o que o ímpio está vivendo, se aparentemente tudo para ele está bem, não importa se ele está prosperando, mas infelizmente se eles não fazerem um concerto com o Senhor, não entregarem a sua vida a Deus, não reconhecerem que Jesus é o Salvador, único e suficiente Salvador, infelizmente essa riqueza, essa vida aparentemente boa aqui nessa terra não vai garantir uma vida de eternidade com Deus. E que nós possamos a cada dia mais estar firmes com o Senhor, cada dia mais nós possamos estar em comunhão com Deus, que
que nós possamos fazer igual ele diz aqui no versículo 17, entrar no santuário de Deus, entrar em comunhão, vamos estar em oração, em consagração às nossas vidas, para que nós possamos viver um dia eternamente com o Senhor ali nos céus. Então, meus amados, que o Espírito Santo possa consolar as nossas vidas e possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.